todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Peço a gentileza que deixem os celulares no silencioso ou no modo avião, para que possamos ter uma palestra sem distrações. Evitem também conversas paralelas, para que a gente possa dedicar atenção ao palestrante que investiu também o seu tempo fazendo a palestra. Depois da palestra, nós aplicaremos os passes magnéticos, então peço que fiquem sentados em seus lugares. A pessoa responsável irá chamar para que vocês possam entrar e receber o passe. Teremos também o alinhamento de chakras, que é realizado após o passe. Então toma o passe, quem quiser fazer o alinhamento de chakra, volta e senta no lugar. Quem não quiser, a gente não costuma manter em cárcere privado durante as apresentações. Temos 2 cadernos, os cadernos para vibrações para as pessoas encarnadas e para as pessoas desencarnadas, eles ficam ali. Quem quiser só sinalizar, algum trabalhador da casa vai entregar para vocês. A gente tem a nossa biblioteca, fiquem à vontade para pegar os livros, para ler. Se achar que não vai devolver, empreste para outra pessoa. Quanto mais a gente propagar a literatura espírita, mais todo mundo sabe de mais coisas aqui. Temos agora no final do ano uma ação de Natal. Estamos arrecadando alguns brinquedos, então fiquem à vontade para deixar os brinquedos aqui, para que a gente possa ajudar as crianças na nossa ação de final de ano. Também fazemos a arrecadação de alguns alimentos, um sábado por mês a gente sai para entregar alimento para os moradores de rua. Então fiquem à vontade para deixar óleo, macarrão, fiquem à vontade também para fazer isso. A gente também arrecada roupa e a gente só pede o cuidado de que vocês pensem, se a roupa não serve mais para vocês, se vocês vão jogar fora, não doem. Doe uma roupa que esteja ainda em bom estado, que sirva para as pessoas, para os moradores de rua, um calçado, meia, cueca. A gente, se precisa, lava, a gente faz a triagem, separa, e no dia da entrega a gente faz também. Também um domingo por mês a gente faz o café da manhã solidário. Então a gente está arrecadando, dessa vez leite, achocolatado, café, açúcar. Então a gente faz num domingo de manhã, a gente atua. A gente sempre vai avisar na semana, para que vocês também, se queiram participar, é aberto a todos. Temos um canal no YouTube, onde todas as palestras são armazenadas lá. Chama Lar Dona Guiomar. Fiquem à vontade para se inscrever, para comentar. Se querem algum palestrante, se estiver ao nosso alcance, a gente vai atrás para trazer. Também temos todas as atualizações das nossas atividades, são feitas pelo Instagram, também @Lar Dona Guiomar. Fiquem à vontade para seguir e nos acompanhar nas redes sociais. Vou fazer uma leitura do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre. Cada criatura colherá da vida, não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca da justiça, porque o tempo é juiz de todos. Recorde, tudo o que recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que se transitoriamente buscam fugir de si, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras no caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante trabalhando, que muita vez é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação.
Peço que fechem seus olhos para que possamos fazer a prece. Agradecemos a Deus mais um dia, mais uma noite em que podemos contribuir com a evolução de cada um, inclusive de nós mesmos. Que tenhamos hoje a bênção que temos todos os dias de poder estar entre os vivos, tendo uma escolha sincera e honesta para com nós mesmos. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Recebemos hoje então do Obreiros do Bem, Marcelias, ela que pessoalmente me acolheu num momento muito difícil no curso de orientação e educação à mediunidade. Quem tiver interesse, o Obreiros ainda faz o curso todas as quintas-feiras, abrindo turmas novas a partir do ano que vem. É importante, inclusive essa turma do Obreiros foi que formou a nossa turma, que formou esse lar. Então é muito importante para quem quiser desenvolver a mediunidade, entender um pouco mais sobre a doutrina espírita, fazer esse curso, é muito bom. A Márcia, pessoalmente, eu tenho um apreço, porque me acolheu de braços abertos num momento muito difícil e me ajudou a entender a mediunidade. Então recebam Marcelias para a nossa palestra de hoje. Obrigada, querido. Gente, obrigada pela acolhida, Paulo. As meninas também, obrigada a todos. Hoje eu vou falar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 12. Eu vou pedir licença para vocês para ler só um trechinho dela, que eu acho que esse trechinho já diz tudo. E o capítulo 12, o título dele é Amai os seus inimigos. De primeiro momento é difícil, né? A pessoa acabou comigo, eu tenho que amar ela ainda, né? Mas a gente precisa refletir em torno disso. E eu escolhi a instrução dos Espíritos, que é a vingança. E ela diz o seguinte: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo. Duelo já não tem mais, né? Então, antigamente, quando lavava-se a honra com sangue. Então, como era elegante, vamos duelar, mas quem convidava para duelar sabia que era imensamente superior à pessoa e que ele ia matá-lo mesmo. E saía assim todo tranquilo, porque acreditava-se que era algo justo, não é? Duelou, se ganhou, é porque Deus protegeu, ele merecia ganhar mesmo. Mas a gente sabe que não é bem assim. A coisa era bem planejadinha. O duelo é um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aqueles que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. É de Jules Olivier. Tem mais um pedacinho, mas até aqui eu acho que já completa a coisa. E aí a gente pensa, qual que é o sabor da vingança? É bom se vingar? Quando a gente está bravo, a gente quer descer o cacete mesmo na pessoa, não é? Bateu, vai apanhar. Não é assim?
arrancou um dente, vai perder o dente também. Mas a vingança não é assim. A vingança não tem limite. Se você vai se vingar da pessoa, perder um dente, né? Levou um murro e perdeu um dente, para a pessoa aprender, vamos arrancar todos, para ele nunca mais fazer isso com ninguém. Então você está fazendo pior do que o outro e ainda está querendo, né, achar que é bonzinho, que é justo. Então a vingança, ela é um ódio incontrolável. E o ódio, ele tem 3 faces. Tem a face, são 3 máscaras, vamos dizer assim, né? Primeiro, eu desprezo, vou fazer sim, não quero nem saber, aquela pessoa, né, muito pequenininha. Às vezes tem da inveja. E, por último, é a vingança. Quando a gente odeia, a gente quer imprimir no outro a mesma coisa que o outro imprimiu na gente, não é? Mas potencializado, é sempre potencializado, não fica nisso. Aí se você diz assim, né, a gente escuta falar isso, não sei se vocês já ouviram, a vingança é um prato que se come frio. Então vamos pensar, vamos meditar, porque a gente vai acabar com aquela pessoa, né? E vocês viram o que diz no finalzinho desse trechinho que eu li? Se a gente se diz espírita, a gente tem que começar pelo começo, né? E o começo é a parte mais difícil, são os inimigos, não é? Se a gente quiser começar pelo começo, a gente precisa necessariamente lembrar do Mestre Jesus. Não? Se a gente primeiro fizer em cima do olho por olho e do dente por dente, a gente lembra lá da lei de Talião, né? Que é antes de Jesus. Então, se você roubou, perde o braço, se você matou, perde a vida, qualquer coisa assim. Então, eram outros tempos, mas quando a gente se vinga, a gente volta na pena de Talião, olho por olho, dente por dente, não é? E Mestre Jesus, esse espírito mais iluminado que aportou aqui na Terra, ele deixou assim para a gente fazer uma coisa só, uma única coisa, né? Que é para não fazer para ninguém o que a gente não quer para a gente. Aí ele inseria outras coisas, né? Amai os vossos inimigos. Aí inseria outras coisas, amai a seu irmão. Mas a lei, a regra áurea é: não faça para ninguém, absolutamente ninguém, o que você não quer para você. Então a gente já tem que pensar, né? Como é que você vai se vingar? Não é? Alguém aqui reza o Pai Nosso? Acredito que todos. Eu pedi uma licença poética para o Mestre Jesus, porque eu não consigo rezar o Pai Nosso do jeitinho que é feito, né? A hora que chega aquela parte, a gente pede para que o Mestre Jesus nos perdoe de tudo de errado que a gente fez, não é? A gente pede. Então a gente fala, perdoai aos que eu tenho ofendido, né? Assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Mas só que com pensamento de vingança você pode falar isso a hora que você está rezando o Pai Nosso? Aí tem que lembrar o que o Mestre Jesus disse já há um tempinho também. Ele não disse para acho que foi um dos discípulos, né? Antes de você orar, antes de você oferecer a sua oferenda, vai e reconcilia-te com o teu inimigo. Aí você vem oferecer a tua oferenda, não é? Porque o que é mais agradável a Deus é que você consiga, é o seu sacrifício maior que você deveria fazer, é perdoar o seu inimigo, não é? E hoje, nos tempos atuais, o que a gente
A gente sabe que realmente viver com ódio, a gente está assim, tirando uns anos de vida da gente. Porque o ódio mata a gente. Mata as células do nosso organismo, mata. É como se você desse um banho de ácido em todas as suas células. O ódio faz isso, não é? Então o que a gente precisa fazer? Ressignifica. Se a criatura te ofendeu, se a criatura fez alguma coisa que você acabou tendo perdas financeiras, qualquer coisa nesse sentido, ele não é melhor porque não consegue ser, gente. Não consegue ser. Então não adianta a gente querer que se transforme num espírito de luz, porque não vai se transformar. Ainda não tem condições de ser. Um dia será, mas nesse momento não vai ter, não é? Então que adianta você viver com ódio se ele não consegue nem enxergar direito o que ele fez? Então, quando a gente perdoa, não precisa sair beijando na boca, convidando para ficar na sua casa, você dá a sua cama para ele dormir. Não é isso, não é? É você pensar no que a pessoa fez e não chorar por causa disso. Porque normalmente o que mais dói são as pessoas que convivem com a gente, fazem parte do nosso dia a dia. A gente ama, a gente gosta. E de repente te passa uma rasteira, te faz uma coisa assim que te prejudica. Isso dói. É difícil, a gente dói, você fica assim, se sente traído por conta disso. Mas a pessoa está perto de você porque você pode ensinar alguma coisa para ela, não é? Não que você não... Você tem que falar assim para a pessoa. Você fez, eu não gostei, não é? Vou me esforçar, porque para perdoar, às vezes a gente precisa de uma semana, às vezes a gente precisa de 2, às vezes a gente precisa de um mês, às vezes a gente precisa de um ano, né? Mas lembre do Mestre Jesus sempre, vamos perdoar enquanto estivermos a caminho. O que é a caminho? Enquanto a gente está convivendo com Ele agora, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer de novo, não é? Então, perdoe porque a pessoa não é melhor porque não consegue ser, não é? E para ilustrar isso, tem uma historinha que eu gosto muito, eu gosto demais. Vocês conhecem o Nelson Mandela? Ele foi o primeiro presidente da África do Sul liberta. Esse homem é assim um exemplo, Ele, quando ele tinha 45 anos, ele, na época, né, que é início dos anos 60, mais ou menos, tinha um regime na África do Sul que era o Apartheid, que era um regime de segregação racial. Então, negro não tinha direito a nada. Negro era assim, abaixo de animais, não tinha direito a nada. E o Nelson Mandela, ele era advogado, ativista político, ele acreditava que se a pessoa, ninguém nasce odiando ninguém, para você odiar a pessoa, alguém precisa ensinar. E se a pessoa tem condições de aprender a odiar, a pessoa também tem condições de aprender a amar. A luta dele não tinha armas, não tinha guerra, não tinha revolta de mão armada. Ele ganhava na palavra. E ele foi preso quando ele tinha 45 anos e julgado e condenado à prisão perpétua, porque eles tinham que tirar ele de cena porque ele levantava a multidão só com a palavra. Aí puseram ele na cadeia, prisão perpétua para ele, numa cela que ele não conseguia ficar em pé. E ele ficou preso por 27 anos, quase 30 anos. Ele saiu em 1990, a ONU fez um levante porque ele estava preso injustamente. E não o mataram porque ele ia ser mártir, né?
Então, por isso, queriam que esquecessem dele. Mas ele era chamado de Madiba, que quer dizer pai, pai da África do Sul, né? Alguns clãs tinham o pai que defendia de qualquer coisa os seus filhos, né? Que eram os moradores de lá. Aí ele foi solto em 1990. E quando ele foi solto, ele voltou a fazer o que ele fazia, que aquilo estava no sangue, né? Aí perguntaram para ele: mas você não tem ódio das pessoas que fizeram isso com você? Não, quando eu saí da cadeia, eu saí com os 2 pés. Ele saiu de lá, ele esqueceu, ele apagou. Aí passou-se 3 anos, ele recebeu o prêmio, em 1993, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Olha quem era esse homem, 27 anos vivendo como pior que animal, né? Que ele não conseguia ficar em pé na cela dele. Um ano depois, 1994, ele foi eleito o primeiro presidente da África do Sul livre. Primeiro presidente da África do Sul livre. Ele acabou com o regime de apartheid, sem derramar sangue de ninguém, apenas na palavra. A palavra convence, a palavra levanta, a gente sabe isso, né? A palavra e o pensamento são poderosos, por isso a gente tem que ter cuidado com o que fala, com o que pensa e com o que faz, porque é poderoso, tem poderes. Aí ele, presidente, o pessoal que estava ajudando ele falou assim: Madiba, agora é a nossa vez. Nós vamos fazer com esse povo tudo o que ele fez com a gente. Não é? Fomos mortos, a família morta, violentada, passaram fome. Nós vamos devolver para eles tudo. Aí ele disse o seguinte, o Nelson: se eu permitir que se cumpra agora o olho por olho, o dente por dente, em muito pouco tempo a África do Sul será um país de cegos e desdentados. Olha quem que era esse homem, não é? Ele tinha nele que vingança ninguém aprende, não é? Agora, se aprendeu, ninguém nasce com essa... Aprende sim, ninguém nasce odiando já, aprende. Mas se você aprender a odiar, você pode aprender a ser ensinado a amar. E ele tinha isso. Morreu não faz muito tempo, com 93 anos, acho que foi 2017, 18. E ele é lembrado até hoje por conta disso tudo, né? Ele é reverenciado. E depois do dente por dente, olho por olho, dente por dente, vem o Mestre Jesus, então, que nos ensina que a gente não deve fazer para ninguém, absolutamente ninguém, o que você não quer para você. Aí por isso que eu pedi aquela licença poética, viu, gente? Porque de vez em quando a gente precisa de uns dias para digerir umas coisinhas, mas não vale a pena ficar odiando ninguém, não vale a pena. O que eu quero falar mais? Dentro da doutrina espírita, a gente aprende que o perdão é para os fortes, a vingança é para os fracos. Vingar é bem fácil, não é? Agora, perdoar é difícil. Não é fácil, não, porque às vezes a gente se sente humilhado. Então, para você perdoar, você tem que ser muito corajoso, porque não é humilhação você pedir perdão para a pessoa. E um detalhe, hein? Perdoe você. Se a pessoa não te perdoar, é problema da pessoa. Ela que vai levar isso, aí vai ser uma coisa entre ela e Deus. A tua parte com ela e com Deus você já fez, não é?
aí ele leva. Agora, você tem duas, quando você está com ódio, né? Quando você está bravo, quando alguém fez alguma coisa pra gente, a gente tem dois caminhos, né? O primeiro é perdoar, tá? Isso daí vai lavar a tua alma. E o segundo é se vingar, né? Que não vai levar a lugar nenhum. Só vai complicar a vida da gente. A gente vai estacionar, tá? Doutrina espírita diz que a gente não retroage, mas a gente estaciona, né? A gente já não volta lá nos tempos bárbaros que a gente matava por qualquer razão, não é? Então que a gente reflita a respeito do que é a vingança, não é? A vingança é algo, não é prato que se come frio. A gente precisa realmente dar uma refletida sobre o querer perdoar alguém. Porque tem um outro detalhezinho, né? Vocês já ouviram assim, ó, nessa encarnação não vai dar. Não vai dar. Talvez na outra. E o que é que vai acontecer? Essa pessoa que você odeia de paixão, vai nascer dentro da sua casa. Vai ser seu filho, vai ser seu pai, vai ser sua mãe. De alguma forma, vai estar próxima. Porque Deus é tão bondoso, mas tão bondoso, que traz de volta para que você repare alguma coisa. E a gente tem assim a bondade de Deus, que é assim o esquecimento. A gente não lembra o que fez, né? Graças a Deus. E aí a gente tem uma criança, quem é mãe, quem é pai, sabe muito bem disso. Quem que não ama o seu filho? Não interessa quem ele foi. Você ama, você troca de lugar por ele para ele não sofrer, você faz qualquer negócio, não é? Depois pode mudar algumas coisas, acabam brigando, mas já ganhou uns pontinhos aí. Porque a gente tem condições de entender, de ver alguns pontos positivos em alguém que a gente só odiava, né? Porque você não odeia, né? Quem que odeia filho? Por mais que se brigue, por mais que aconteça, a gente ama de paixão filho, faz qualquer negócio, não é? Então aí está a bondade divina, não é? Uma das leis morais aí que é importantíssimo. Então o que eu quero deixar para vocês é que todos nós, né? Todos nós tenhamos coragem, que nós tenhamos a grandeza e a humildade dos seguidores do Cristo. Que a gente transforme a dor em luz através do perdão. E vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos capacite sempre para que a gente enfrente as vicissitudes da vida, as dores da vida, com muita humildade, com muita coragem, para que a nossa caminhada seja da melhor maneira possível. Aquilo que a gente prometeu que iria fazer, pelo menos que a gente passe perto, que a gente não veio fazer grandes coisas não, viu gente? Ninguém aqui nasceu para ser a Madre Teresa de Calcutá. Então não precisa se cobrar que precisa ser santo, não. De repente você veio para ser bom filho, veio para ser bom pai, veio para ser um bom amigo. Não mais que isso. Na condição evolutiva que a gente está, a maioria de nós veio para pouquíssima coisa, não é? E olha que insignificante que é o perdão, não é? Dentre tudo que a gente vai fazer, o que custa perdoar? A gente tem que ter humildade, a gente precisa ter coragem para poder seguir aí
a nossa caminhada terrena. E vamos pedir para o nosso Mestre Jesus que acompanhe sempre os nossos passos e que nós todos possamos seguir as pegadas do Mestre Jesus e que a luz do Mestre Jesus possa estar sempre no nosso caminho, possa estar sempre iluminando a nossa luz interior, quem nós somos realmente, porque dessa forma nunca, jamais vai faltar luz na nossa caminhada. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Obrigada por me ouvirem. Eu preciso encerrar, senão eu falo muito. Boa noite.